Bem, vamos começar a nossa webinar. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E é com grande satisfação, tá, que o Sindicomes ACTC faz essa webinar sobre o tema Conquiste a sua certificação no Programa Brasileiro de OEA. Aproveitem bastante, porque preparamos com muito carinho e trouxemos aí, então, à mesa para conversar com todos nós aqui presentes, a nossa amiga, a Elaine Cristina Costa, que é analista tributária e membro da equipe OEA da Receita Federal e responsável pela comunicação do programa. Temos também, compondo a mesa, a nossa diretora, tá, do Sindicomes ACTC e também CEO da Nuno Ferreira, a senhora Denise Alves, e o nosso convidado para fazer parte aqui do nosso debate, o palestrante Daniel Bob, diretor da empresa Aliança e Consultoria e especialista no programa OEA. Sejam todos vocês aí bem-vindos, aqueles que acabaram de entrar, por gentileza, só reforçando, desliguem os microfones, tá? Para aqueles que estão assistindo, para não ter nenhuma interferência de ruído externo, tá bom? Para que a comunicação aí fique fluente, que todos possam aproveitar aí a nossa webinar. E eu chamo à mesa, neste momento, a nossa amiga, a Elaine Cristina Costa, da Receita Federal, que vai falar sobre o tema dentro do conceito e benefícios do programa OEA. Elaine, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Tudo bem? Agradeço imensamente ao Sindicomes por essa oportunidade e eu fico bastante grata em ver muitas pessoas aqui participando e é um privilégio. Bom, para falar de OEA, né, para falar do conceito e dos benefícios de uma forma rápida, eu elenquei alguns pontos, né, para batermos nos conceitos do que seria o programa OEA. Como vocês sabem, é uma certificação emitida pela aduana, a empresa... Gente, por gentileza, desliguem os microfones para não ter interferência. Muito obrigada. É uma certificação emitida. Senhor Bispo, por gentileza, desliga o seu microfone. Isso, obrigada. Então, o que é o programa OEA? O programa OEA é uma certificação emitida pela Receita Federal e que ela vai certificar a empresa que tenha processos internos para minimizar os riscos. E o que isso significa? Significa que vão ser apenas empresas perfeitas? Não. São empresas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais prático, né? São empresas, por exemplo, quando multadas, quando as suas cargas caem em canal, elas, ao invés de apenas optarem por pagar a multa, né, e não investigar as causas de ter sido multadas, elas vão lá, identificam quais as causas, tratam essas causas, ou seja, modificam os seus processos internos de forma a aprimorá-los e criar barreiras para que ocorram novamente a reincidência e monitoram de tempos em tempos para ver se esses procedimentos criados, esses tratamentos, né, para evitar essas causas, eles ainda estão sendo eficientes, porque com o passar do tempo, o risco muda, né? Então, quando a gente fala isso lá no artigo 12A,
que é justamente os operadores que possuem processos para mitigar os riscos aduaneiros, a gente está falando que a gente está procurando as empresas que possuem uma gestão de risco, né? Que ela está preocupada em cumprir o compliance, ela está preocupada em ter processos escritos de aplicação Eu trabalhei obrigatória. com operação dentro de nota fiscal complementar. Ok. Então, no segunda pergunta que você me fez foi em relação aos benefícios, tá? Os benefícios, na verdade, é interessante entender como é que foi criado o programa UEA. Ele foi criado para que seja um benefício tanto para a aduana quanto para o operador, tá? Então, como que seria um benefício para a aduana? Ela selecionar empresas para participarem, para serem certificadas no programa, empresas que tenham baixo risco e, consequentemente, demandar menos nessa seleção dessas empresas. E para as empresas, qual é o benefício? Né? O programa ele foi criado para ser um incentivo à manutenção do baixo risco pela concessão de benefícios desejados. Tá? Esses benefícios estão focados em dois pilares. Um da celeridade e o outro da previsibilidade da carga. Quando a gente fala no foco da celeridade, né, da carga ser mais rápida, a gente está falando de ter um menor grau, né, um menor percentual de seleção para canais, ou seja, grande parte das cargas trazidas das DIs e das DEs vão cair em canal verde e, portanto, terem uma liberação imediata, tá? E quando caírem em canal, ela tem a prioridade da análise. Então, isso está no pilar celeridade. Quando a gente fala de previsibilidade, aí é importante, o conceito importante de que a empresa pode contar com quando vai estar essa carga nos seus estoques, né? Então, o que a gente tem de benefício ligado a isso, né? Principalmente o despacho sobre águas, né? Que ela tem uma previsibilidade de quando vai estar chegando essa carga, a possibilidade de serem assinados acordos de reconhecimento mútuos com outras aduanas, que isso vai facilitar a entrada, principalmente das exportações brasileiras em outros países, de forma mais célere e mais previsível também, e o OEA integrado, que vai trabalhar junto aos outros órgãos aduaneiros que interferem no despacho da carga, fazendo com que essa carga também tenha um tratamento diferenciado conforme o grau de risco, tá? Isso está muito relacionado a novos benefícios que vão ser criados, que no OEA já estão entrando, mas que a gente vai trabalhar muito intensamente junto aos órgãos anuentes, que é o do despacho a domicílio. Porque se essa empresa ela possui, né, muito mais segurança e ela possui um grau de risco menor, ela pode retirar essa carga de dentro do estabelecimento e por meio de videoconferência e outras ferramentas que nós estamos introduzindo, poder até a Receita e os órgãos poderem fazer o despacho à distância, né? Então, tirando esse encargo de pagar a logística ali do armazém. Então, são benefícios novos que vão entrar, porque o OEA é um programa vivo, mas o conceito é sempre ter benefícios atrativos de forma com que atraiam esse operador a trabalhar com o menor risco possível, verificando os seus processos internos, ok? Ótimo. Muito bom, né? O programa em si, ele vem trazendo cada vez mais melhorias, trazendo, né, de forma muito responsiva e para que todos venham realmente aderir ao programa e se beneficiar dos atrativos, do custo, da redução desse custo, da diminuição de tempo, né, e que essa carga chegue o quanto antes,
para o adquirente dessa mercadoria e todo mundo termine o processo bem amarrado ali e coloque ali no finalzinho, no seu fechamento, o quanto que comprou, né? Isso que é interessante. O programa ele vem te trazendo isso, te dá uma previsão certa para o importador, para o exportador, para todos aqueles que operam nessa cadeia como um todo, e vem trazendo todos esses atrativos, né? Muito, muito bom mesmo. Muito obrigada, Elaine. Eu vou passar agora a palavra para Denise Alves, tá? Que é a nossa diretora do Sindicomes, a CTC, e presidente, CEO, desculpa, da Nuno Ferreira, que ela vai falar, telespectadores, sobre a experiência dela junto ao programa OEA. E ela também vai falar também dos pontos junto ao mercado. Como o mercado tem olhado aí para o agente de carga que faz parte do programa OEA. Eu passo a palavra para a nossa querida Denise. Obrigada, Ana. Obrigada ao Sindicomes por essa oportunidade. Boa tarde a todos. Bom, o programa OEA é um modelo assim moderno de controle aduaneiro que vem de encontro com os princípios do Acordo de Facilitação do Comércio, da OMC, o qual foi ratificado pelo Brasil e que tem como objetivo auxiliar o mundo, né, na aplicação de regras mais igualitárias, com a missão de facilitar realmente essas transações comerciais das empresas, acabando com aquelas barreiras burocráticas e trazendo também maior transparência na relação entre os países, os operadores esses operadores é o agente de cargas, que é o papel que nós desempenhamos. Então, essa cooperação maior entre fronteiras, os despachos antecipados, o portal único, né, são algumas das medidas que vão ajudar a acabar com essa burocracia, e elas são administradas pela OMA para ajudar no sucesso desse acordo. Muito bem, é um programa que atesta assim, a idoneidade das empresas certificadas. Além de diminuir essa burocracia, também padroniza os processos aduaneiros no mundo todo. Benefícios desse programa. Bom, o Brasil é membro da OMA, que aqui é representado aí pela Receita Federal, né? E um dos maiores benefícios é a gestão integrada de toda essa cadeia logística, essa parceria na aplicação das regras de segurança no gerenciamento de risco, da cadeia logística internacional, a tecnologia integrada entre a Receita e as empresas no acompanhamento das cargas, a transparência das informações. É uma parceria aduana-empresa, que sempre foi uma aproximação que o mercado buscou. Antes a gente via a Receita Federal como aquele leão mesmo, né? Que botava medo em todo mundo. Hoje, a aduana mostra estar perto das empresas e, como a Elaine bem ressaltou, e esse é um ponto muito interessante, que eles enxergam que não há empresa perfeita. Eles não estão buscando isso, eles dão essa oportunidade da empresa até mostrar suas dores, mostrar suas feridas e eles ajudarem na busca da cura, né? E aí esse processo todo foi um grande aprendizado para nós, porque logo que eu soube do programa, eu me interessei por ele porque fazia muito sentido com tudo que eu acreditava. E aí nós fomos buscar mais informações e preenchemos aquele primeiro questionário organizado, isso em 2016, no nosso pleito, né? Nosso pedido. E ele demorou muito lá dentro, porque ainda não havia toda essa organização, esse time que está hoje lá dentro da Receita, e demorou bastante. Quando nós tivemos a primeira entrevista com o auditor, ele disse, olha, a razão dessa demora toda é também porque a gente tem que buscar as empresas, importadores e exportadores interessados no programa, porque não adianta só certificar os prestadores de serviços antes dos próprios operadores, senão vocês não vão ter para quem trabalhar. Então, tem que seguir essa fila, e isso, lógico, fez sentido.
e nós fomos certificados em 2018, meados de 2018. De lá para cá, eu vi um grande avanço dentro da Receita Federal nessa situação da certificação OEA. Até então, andava mesmo a passos muito lentos, mas depois parece que teve muita aceleração. Isso foi mostrado recentemente num evento, quer dizer, no último que eu participei, que foi em dezembro. Depois disso, por conta da pandemia, os outros próximos foram todos online, né? Mas eu vejo que vem avançando o programa. A Receita talvez não atingiu aquele objetivo do ano passado de chegar a 500 empresas, chegou próximo a isso, eu acho que está caminhando para um bom progresso, mas ela se atualizou muito, né? Nós sentimos recentemente, quando nós tivemos que fazer a atualização do questionário, do QAA, que ela está muito mais avançada do que estava no princípio. E o QAA é uma lição de casa para qualquer um. Quando você começa a respondê-lo, você vai vendo onde estão os seus gaps, o que você tem que melhorar, o que você tem que arrumar, o que mais você tem a fazer. Então, para nós, assim, no início foi um desafio. Aí nós conquistamos, nós falamos, bom, e agora, né? O que a gente vai fazer com isso? É um papel que a gente vai pendurar na parede? Não, a certificação não pode ser só isso, né? A gente tem que olhar para dentro, ver a aplicação disso, como o mercado enxerga. Então, naquele momento ainda havia poucas empresas certificadas, então ainda muita gente estava tentando entender o que era o OEA, hoje está muito melhor, e eu vejo que esse é um grande diferencial, é o que vai separar o joio do trigo, mais ou menos assim. Vai qualificar melhor os prestadores de serviços e vai projetar a imagem do nosso país para uma situação, vamos dizer assim, a régua vai subir, né, para um nível muito maior e que não vai deixar nada a desejar a qualquer outro operador, player, qualquer parte do mundo, porque a gente está muito pareado. Eu vejo isso. Então, as empresas hoje, importadores e exportadores que estão buscando a certificação, elas estão conseguindo isso muito mais rápido, porque estão fazendo bem mais rápido também as suas lições de casa, e aí elas já se aproximam muito de nós, que já estamos certificados, para saber como que é, o que é, quais são as exigências, como que eles podem se adequar, e a gente tem sido meio consultor, né, entre aspas, né? Nós não somos consultores, nem temos essa pretensão, mas de dar algumas dicas, né? E de dividir essa experiência com eles, nossos clientes. Então, está sendo muito bacana, o mercado está nos olhando com esse... Por sua vez, os benefícios que a gente tem como operador certificado, como agente de cargas, é de ver essa celeridade nos processos, a prioridade, como a Elaine citou. E é isso que todo mundo busca, né? A gente quer um mercado mais maduro, mais responsável e mais eficiente, para a gente se igualar, acabar com as burocracias que atravancam e custam muito caro para o Brasil, e se projetar para esse nível maior. É assim que eu vejo. Legal, que bom. O programa em si, ele está trazendo cada vez mais uma realidade para o nosso mercado de hoje, um mercado que está exigindo mais, na verdade, Denise. A gente vê que o nosso cenário está exigindo mais, e que você disse, hoje ele traz, né, celeridade, eficiência, eficácia, mais transparência, e cada vez mais todos os públicos, né, procurando exatamente as empresas que fazem parte do programa, porque sabe das vantagens de ter o programa e o quanto vai diminuir a questão de prazos, de custos para essas empresas que procuram os agentes de cargas, as demais empresas que fazem parte do programa. Muito bom. Bom que você passou exatamente uma experiência sua, né? Porque Sim. Você trouxe aqui para nós o que aconteceu contigo lá e como é que está isso aí como que evoluiu isso na sua empresa e em todo o seu core business
Nossa, muito, muito bom. É bom trazer esse outro lado para aqueles que estão aqui assistindo, que vão assistir depois esse conteúdo, para que eles comecem a desmistificar essa certa resistência que a gente vê aí do público. A Elaine mesmo, muitas das vezes, recebe umas mensagens, né, algumas perguntas assim, que a gente fala, poxa, mas está tão evoluído o programa, né? Ainda está tendo essas barreiras. É bom trazermos isso em pauta neste momento, nessa webinar, para que todos os públicos venham entender e compreender e já ir mudando um pouco a cultura interna. Muito, muito bacana. Depois eu volto com vocês duas, hein, Elaine e Denise. Agora eu quero chamar aqui à mesa para conversar conosco o nosso amigo Daniel Gobi, que é especialista no programa OEA, consultor especialista, fera aí no que ele faz. Parabenizo ele por aceitar aí o nosso convite. E o Daniel, ele vai falar agora para nós quais são as dificuldades de uma empresa se tornar uma OEA. Isso é uma coisa que ele tem ouvido e visto de forma recorrente, né, Daniel? Eu passo a palavra para você. Olá, Ana. Obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Eu acho que assim, uma das coisas que existe de maior dificuldade ainda pelo mercado, ele tange ao que é base do programa de operador econômico autorizado, que é a gestão de risco. Ou seja, o entendimento do que é gestão de risco para os processos OEA. E é uma recorrência muito grande as empresas e as pessoas que fazem parte, né, que compõem essas empresas, terem um entendimento claro de como gerenciar esses riscos. E aí eu costumo trazer com uma frequência muito grande, nós habitualmente gerenciamos risco, porém de uma maneira muito inconsciente. E o grande esforço que nós precisamos ter dentro das empresas é como trazer isso do inconsciente para o consciente, ou seja, como que eu posso, a partir do entendimento de um processo, fazer com que esse seja devidamente identificado, devidamente analisado, devidamente planejado, para que se tenha o atendimento aos requisitos. Como a Elaine comentou e a Denise sabiamente disse agora há pouco, na experiência dela, conscientizar as pessoas para que essas pessoas possam fazer de uma maneira estruturada aquilo que habitualmente elas fazem é a grande dificuldade para grande parte das empresas, né? Ter esse entendimento é uma das grandes dificuldades. Então, qual que é, acredito eu, que um dos pontos mais complexos? Primeiro, entender a gestão de risco, ou seja, a própria norma da ISO 28, da ISO 31000, ou o Manual de Gestão de Risco da Receita Federal, ela traz isso determinado em 5 pontos. E esses 5 pontos eles precisam ser respeitados, que são a questão da identificação, ou seja, como que eu, usuário, como que eu, funcionário, posso, dentro da minha atividade, entender quais os riscos ou mapear os riscos do meu processo. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, é fazer uma análise crítica, que eu acredito que é o mais complexo. E aí, essa análise crítica é por que esse risco existe, qual a origem dele, qual que é a probabilidade de ocorrência, qual é o impacto disso para o meu processo. E fazer essa análise crítica, ela demanda um tempo. E muitas vezes essas empresas, por uma questão de operacionalizar os seus processos, elas não têm o tempo para se fazer esse planejamento. E vem a grande preocupação, né? Dentro dessa análise é ficar constantemente se questionando o que acontece, como acontece, por que a coisa acontece. E a partir daí, a gente começa a encontrar respostas que até então
não eram tão claras para os nossos objetivos. Tá? E o que força muito o programa de operador econômico autorizado é essa reflexão constante. E por quê? Né? Porque, como a Elaine inicialmente comentou, o programa de operador econômico autorizado, ele é um sistema de gestão, como qualquer outro sistema de gestão, referenciando, por exemplo, a ISO, que é comumente conhecida, e ele é um programa extremamente baseado em controles internos. Então, ter uma análise crítica, ele vai fazer com que as pessoas passem a olhar lá para os seus controles. E o programa, ele vai exigir das pessoas que esses controles sejam feitos de forma rigorosa para trazer claridade, né, ao que acontece em si. E quando nós falamos desse processo, desse controle, dessa necessidade de comprometimento, nós precisamos também que se tenha um envolvimento de todos, que foi o que a Denise comentou. Não é a Denise, exemplificando, né, o que a colega apresentou, como o caso da Nuno Ferreira, que tem que fazer uma análise crítica. É a Denise e todas as outras pessoas, incluindo também, não querendo desmerecer, pelo amor de Deus, até a recepcionista, que tem lá as suas atividades e os seus processos, que podem ou ser executado de forma não controlada, e isso pode repercutir para a operação em si, ou pode não ter um correto mapeamento da sua gestão de risco e gerar fatos que possa vir a comprometer também a parte operacional ou o resultado da empresa como um todo. Então, o envolvimento, ele é de todos dentro da organização. E quando nós tratamos de envolvimento, nem sempre as empresas fazem esse devido envolvimento. E o que eu quero dizer com isso? Ainda existe, em muitos casos, empresas que dizem, olha, eu sou responsável pelo programa e eu vou fazer o programa. E o programa, na verdade, ele não consegue se estruturar de forma correta dessa maneira. Né? Ele vai se estruturar de forma correta a partir do momento que eu, toda a minha equipe e toda a estrutura da empresa tiver a consciência do que todos nós devemos fazer com vistas a mitigar risco. Então, ele não é uma coisa individualista. E ainda, eu volto, por experiência, tá? Nós já desenvolvemos em torno de 130 projetos de operador econômico autorizado. Nós não trabalhamos com outros produtos, somente trabalhamos com programas de operador econômico autorizado. E desde o começo. Né? Por exemplo, conheço a Elaine desde antes do programa de OEA. A gente teve a oportunidade de se conhecer ainda na formulação do programa. Então, nessa experiência de aproximadamente 130 empresas, muito a gente encontra a pessoa que assume para si e não envolve o coletivo. E aí o que acontece? Ela tem um ponto de vista. E quando nós tratamos em gerenciamento de risco, o somatório dos pontos de vista que vai fazer com que se tenha uma mitigação do risco. Porque eu sou limitado. E todos nós somos limitados ao nosso ponto de vista. Então, uma análise conjunta, ela traz resultados muito melhores. E se eu tenho a oportunidade de trazer uma solução para as empresas, existem duas coisas que eu julgo como sendo extremamente interessante. A primeira, a Elaine comentou logo no começo, e ela disse assim, olha, o programa de operador econômico autorizado, ele orienta para o desenvolvimento de procedimentos escritos e ainda, para vários dos requisitos, ele coloca procedimento formal escrito de aplicação obrigatória. E aí,
muitos me questionam, né? Falam assim, nossa, olha a Receita Federal sendo novamente burocrática, né? Ou seja, olha a burocratização dentro de um programa de facilitação comercial. Mas não é esse o foco. O foco é, a partir do momento que eu tenho a possibilidade de escrever processos, eu também tenho a possibilidade de compartilhar conhecimento. Porque uma coisa é eu, como profissional, ser extremamente expert em um determinado assunto e não compartilhar o meu conhecimento com mais ninguém dentro da organização. Então, a partir do momento que as empresas conseguem colocar o conhecimento, que é pessoal, dentro de um procedimento, ela acaba gerando o chamado conhecimento corporativo, ou a inteligência organizacional, que é a disposição de informação e de conhecimento para todos. Este é o primeiro ponto, que o programa OEA ele orienta, e a gente tem que ter esse foco, né? Não é uma questão de burocracia. E o segundo ponto, dentro ainda nessa mesma linha de raciocínio, de tentar se mitigar risco, é gerar competência nas pessoas. Porque ainda nós temos muitas pessoas sem conhecimento. Entrar numa empresa, por exemplo, e isso às vezes me assusta, entrar numa empresa onde ela está há 3 meses desenvolvendo um programa de operador econômico autorizado, com ou sem uma consultoria, tá? E essa pessoa não ter a mínima ideia do que é o programa de operador econômico autorizado, ou de qual o papel dela dentro desse cenário como um todo, ele começa a trazer para nós, consultores, um alerta de que a empresa não está se envolvendo de maneira correta e o resultado disso lá na ponta, ele não vai ser positivo. Então, a gente começa já a ter um alinhamento junto com a diretoria de que, se não tiver envolvimento, lá no futuro, nós teremos problemas. Tá? Então, esses 2 pontos de desenvolver processos onde as pessoas possam ter acesso e fazer com que as pessoas entendam, né? Ou seja, que elas se... Eu não gosto muito da palavra capacitar, mas se qualifiquem e que elas criem competências técnicas para, primeiro, conhecer os processos, ter a possibilidade, né, através de um processo inclusivo, que a gestão de risco ela é um processo inclusivo, de identificar os riscos, ou seja, levantar a bandeirinha caso identifique, conquistar competências para se fazer uma análise crítica. Então, olhar o processo e falar, olha, com base nisto, o que eu posso fazer de forma analítica a mitigar o meu risco, a mitigar a minha exposição. E a partir daí, a gente começa a ter dentro do processo um controle muito grande. Eu só queria colocar mais um ponto e que eu vi aqui no chat passando o olho e que eu acho que é interessante nós falarmos também, porque a Elaine, eu acho que tem muito mais dados técnicos para... Eu não sei se ela tem ou não, né, mas possivelmente tenha, que nós recentemente começamos a viver um processo de manutenção do programa de operador econômico autorizado. Algumas empresas começaram a vivenciar um rito de manutenção. Depois de 3 anos, a Receita Federal, como a Denise falou, ela teve um ar, né, para respirar. Nesse período, houveram alguns entraves internos, mas isso já destravou, que é a questão da manutenção, que é uma das outras coisas que eu venho analisando também com uma frequência muito grande. As empresas, muitas vezes, elas determinam, elas estabelecem os controles do processo de operador econômico autorizado e depois que receberam o certificado, como a Denise comentou, né, de colocar o certificado lá na parede, no quadro bonitinho,
elas estão se esquecendo de manter os controles. E essa manutenção dos controles, ela é importante, porque se nós visualizarmos, né, fazer uma alusão a uma curva de um gráfico, existe todo um trabalho de evolução, de desenvolvimento, de implementação desses controles, que com a certificação, algumas empresas elas podem subentender que, olha, estou certificado, estou bem na foto, estou garantido aqui para os próximos 3 anos. Mas essa ausência de manutenção, ela faz o critério ou de segurança ou ainda de conformidade aduaneira, ele despencar. E a Receita Federal ela tem como monitorar isso, ela tem como pegar. E o que eu pude ver nesses últimos meses, perdão, muitas empresas desesperadas, porque se certificaram há 2, 3 anos atrás, criaram um monte de controle, esses controles se perderam com o tempo, porque as pessoas mudaram ou as coisas mudaram, e a partir daí entra um ciclo de ter que recuperar tudo, né? E tentar ainda melhorar o processo para não apresentar para a Receita Federal mais do mesmo. Ou seja, como se eu não tivesse evoluído nada. Porque o programa ele também orienta para isso. Ele orienta para um processo de melhoria contínua dos seus controles internos. Daniel, sinceramente, eu não tenho mais nem o que falar, porque... Tem um monte, pelo amor de Deus. Acabamos de ter aí, vamos colocar aí uma aula com todos juntos. Nossa, gente, eu agradeço até desde já, porque o pessoal começou a colocar as perguntas, eu ia deixar para depois, mas a Elaine já, aí, com toda eficiência, já começou a mandar aí as respostas, e o pessoal que está aqui online já vai anotando aí essas questões que foram trazidas pelos demais, porque eu tenho certeza que a dúvida dessa galera deve ser a dúvida de muitos que está aqui do outro lado, que às vezes está tentando, o que eu coloco? Será que minha pergunta é pertinente ou não? Coloquem as suas perguntas. Olha, os pontos que o Daniel trouxe são cruciais para o tema dessa webinar, e acredito que muitos estejam vivendo isso ainda hoje, ou já está tirando essas questões, como, por exemplo, a falta de mapeamento de risco, extremamente importante, precisa ser trabalhado isso internamente, a identificação dos riscos, como operacionalizar essas questões, precisa de um bom sistema, algo responsivo realmente, um sistema de gestão que seja realmente crítico, como foi colocado pela Denise, e a gente tem sempre que ter aquele segundo olhar, né? Fazer aquele filtro, sempre filtrar, verificar se está ok, se está dentro do programa, se é o que está sendo pedido, se aquilo que foi treinado lá atrás realmente está tendo a continuidade, né? A gente fala os multiplicadores, mas na verdade são os gestores, né? Se aquela equipe ela pode ser um gestor para formar outras pessoas lá dentro, para ter essa continuidade. Então, ter essa responsabilidade e validar e cuidar do programa. A partir do momento que você tem o programa, cuide para você manter realmente esse programa ativo. Antes de passar para os palestrantes, nós temos aqui ao vivo o nosso vice-presidente, o Wilson Brau, e eu gostaria de perguntar para o nosso vice-presidente se ele gostaria aí de ter a palavra para acrescentar aqui no nosso webinar. O seu fone está desligado, vice-presidente. Ative ele aí. O microfone estava desligado. Boa tarde. O microfone estava desligado, seguindo tua orientação. Muito obrigado. Eu, antes de tudo, cumprimento a mesa, o Daniel, a doutora Elaine e a amiga Denise. Com toda sinceridade, eu vi que o Luiz entrou no webinar. Eu vi ele entrar, pelo menos ele entrou antes. Mas mas ele não tá com o microfone dele ligado e não tá nem a fotinho dele também. Tá Só bom. tá o nome dele aqui.
Presidente, o presidente está na sala? Não, não está. Não tá Bom, mas se ele estiver na sala, a palavra primeira é dele, não é minha. É por isso que eu visualizei aqui na fotinho, que quando a pessoa está assistindo, assim, está, né, conectado ali, aparece a fotografia de vocês. Tá bom. Então, mais uma vez, parabéns à iniciativa da CTC do Sindicomes, parabéns a você por essa segunda condução do seminário. A primeira já foi excepcionalmente boa. Você é sempre muito cortês e muito gentil com todo mundo se entusiasma e fica feliz de participar. Meus parabéns. Vou fazer apenas uma observação, algo que, num certo momento, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Daniel, e eu acredito que é uma das dúvidas que muita gente tem sobre a implantação do projeto UEA, a relação que existem com outros projetos de controle de qualidade, como o Daniel mencionou antes, especialmente os projetos de ISO 9000, 9001, enfim. É muito claro que o projeto OEA ele tem uma visão muito objetiva, especialmente com as duas partes que estão diretamente envolvidas nos processos aduaneiros, que são os exportadores e os importadores, porque são eles os que mais relação direta de trabalho, e particularmente do ponto de vista financeiro, de deveres financeiros, têm junto da Receita Federal. Os demais intervenientes no processo do EA, especialmente prestadores de serviço, como companhias de navegação, linhas aéreas, agentes de carga, como nós somos, e em algum momento, eu sei que em outros países também despachantes aduaneiros, mas no Brasil eu entendo que ainda não. Nós somos importantes, nós temos uma função fundamental, primordial dentro do processo, mas a nossa relação de dever, especialmente dever financeiro, com relação às alfândegas, eles são muito menores. Não vou dizer que são inexistentes, porque a responsabilidade do processo existe, mas são relações financeiras de muito menor responsabilidade quando comparados com os dois principais intervenientes dos processos de comércio internacional, que são os importadores e os exportadores. Então, eu dirijo a minha pergunta para a doutora Elaine, como ela entende a importância da nossa participação como prestadores de serviço, e eu repito, linhas aéreas, linhas de navegação, transportadores rodoviários, armazéns, agentes de carga, enfim, esses, não quero dizer acessórios, mas são circunstanciais na medida que nós só existimos e nós só trabalhamos porque os importadores e os exportadores é que realmente conduzem o processo de comércio internacional. Então, se a doutora Elaine e depois o Daniel, evidentemente, puderem comentar essa preocupação para que nós também sejamos habilitados dentro do processo UEA, quando a nossa responsabilidade financeira, eu uso a palavra em inglês, que é muito importante, o liability, não só o responsibility, o liability principal é dessas duas partes que fazem as linhas comerciais entre si, o importador e o exportador. Então, o comentário é para a doutora Elaine, em primeiro lugar, e depois para o Daniel, como esse administrador dos processos de risco que ele comentou no início. Obrigada, doutor Wilson. Obviamente que todos os intervenientes da cadeia logística internacional, eles são extremamente fundamentais para garantir tanto a conformidade quanto a segurança do programa UEA. Mas, desde o início, se teve como premissa dentro da Receita que nós não seríamos um gargalo para startar esse programa, né? Então, desde o início, se iniciou com alguns players, com alguns tipos, funções a serem certificáveis,
né? E isso pode ser expandido. Eu acho que esse momento agora, depois de 5 anos de programa, é um momento bom para serem discutidos esses temas de introdução de novas funções, como o operador marítimo, como aqueles que fazem manutenção dos containers. Por quê? Porque eles têm grande influência na segurança das cargas, e principalmente quando a gente fala de agente de cargas, né? A importância está muito relacionada à segurança das informações dessa carga. Porque quem quer burlar a segurança dessa carga, o primeiro passo é obter informações relacionadas às informações dessa carga, né? Então, assim, obviamente, tudo tem um começo, né? O programa, enquanto nos Estados Unidos, eles estão desde 2001, o OEA ainda no Brasil tem apenas 5 anos, né? Então, ele está engatinhando ainda, né? Então, assim, a tendência é de entrar em outras funções para agregar maior segurança, tá? Eu gostaria só de pegar um gancho, né, na conversa que o Daniel teve, logo agora na sequência, falando da importância da recertificação, né, da manutenção, do nível de segurança, e é justamente isso que nós temos trabalhado muito intensamente junto com as equipes e trabalhando isso junto aos operadores. A certificação OEA não é a obtenção do certificado. A certificação OEA, ela é a manutenção dos critérios. A gente recentemente lançou, eu até passei aqui no chat, o endereço do nosso site, né? Obtenham sempre as informações diretamente da Receita, isso é importante, né? Porque tem aquela história, quem passa, né, um pouco sempre aumenta um ponto, né? Então, obviamente, assim, obtenha sempre a informação da origem, né? A gente desenvolveu um material chamado Guia de Implementação dos Requisitos, tá? Que é fundamental para quem está pensando na renovação e solicitação da certificação OEA. E por que isso é importante, né? Eu vi várias perguntas falando, mas eu preciso ter ISO, tal. Na verdade, não precisa ter nenhuma ISO, não é pré-requisito do programa. Mas, em analogia com a forma com que vocês lidam com a qualidade, né? No âmbito das ISO, o que é importante dentro do OEA, e eu sinto que a parte mais deficiente que a gente encontra é justamente a parte de como manter aquele grau de conformidade nos processos. Vou dar um exemplo. Quando a empresa está unida junto com uma consultoria, fazendo o processo de certificação, para solicitar essa certificação, em geral, ela tem um líder de projeto, alguém intitulado lá dentro da empresa, e esse alguém, ele conversa com os líderes da segurança, por exemplo, quando é um EA segurança, né? Com segurança, com RH, com todos os departamentos, e ele centraliza nele as informações do EA, tá? Depois que a empresa é certificada, esse líder, ele perde a função, e é justamente o que a gente não quer. Por quê? Porque se aquele gerente de RH implementou outros processos na parte de recrutamento, esse líder do OEA, ele tem por obrigação de manter atual o questionário dele no sistema da Receita, não só a cada 3 anos. Porque veja o perigo, ele não manteve atual o questionário, tá? E ele foi pego com drogas. A portaria 81 diz que a hora que ele é pego com drogas, ou se ele cair num procedimento extraordinário de manutenção, ele vai ter que comprovar imediatamente
tudo que ele tem feito, entra em certificação imediata. Você imagina o desespero daquela empresa que tem o questionário de autoavaliação vazio lá no sistema OEA. Ele nunca mais subiu, ele nunca mais olhou para os processos, né? E quando que vai cair uma droga? A gente não sabe. Quando que vai ser pego? Justamente as empresas, os traficantes, eles procuram as cargas dos OEAs porque eles também sabem que tem um menor índice de seleção, né? Então, qual é o objetivo, né, da gente ter aberto o questionário, que vocês podem mudar as respostas a qualquer tempo? É você tratar isso como se fosse um cadastro. Tudo que for informação das outras áreas da empresa, coloquem no sistema. Algumas empresas têm utilizado software da ISO, aí a relação com a ISO, porque a ISO tem um software que você pode criar capítulos ali, ISO 9000, ISO 18000, ISO 9001. Você pode criar um capítulo OEA lá dentro, utilizar o mesmo controle que você tem da ISO e centralizar todas as atualizações dos processos, fazer esse controle por meio de um sistema. Eu ouvi isso de vários operadores e eu achei uma ótima ideia e vocês já trabalham com isso, né? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Acho que eu não vou ter muito o que complementar com o que a Elaine comentou agora. Obrigado, Elaine. Já me poupou aí 5 quilômetros de caminhada. Mas uma das coisas que diverge um pouco, só voltando, né, a pergunta do Dr. Wilson logo no começo, entre o programa de operador econômico autorizado e as certificações da ISO. Eu acredito que algumas das empresas aqui presentes sejam certificadas, por exemplo, ISO, e a ISO ela não tem uma determinação da necessidade de se ter procedimentos escritos, ela não se tem uma determinação clara de quais riscos, de uma forma muito direcionada a ser tratado. Como o programa de operador econômico autorizado, ele é um programa extremamente focado, no caso aqui da maioria dos presentes, no que tange a segurança da cadeia logística, e dentro do programa de operador econômico autorizado existe um capítulo específico, né, que é o bloco 3 de trabalho. Ele já traz, na verdade, para as empresas, a relação de alguns riscos, que são macro-riscos, que a Receita Federal entende que ela deverá ter de forma obrigatória. Por exemplo, tá? Somente para exemplificar, gestão de parceiros comerciais, que eu acho que é um dos processos mais críticos dentro do programa de segurança, onde vocês buscam a habilitação, né? O agente de carga busca habilitação. Então, dentro lá do programa, existem alguns itens no bloco 3, e eu vou só enumerá-los, que é o requisito 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, que ele fala de segurança da carga. Exemplificando. 99% das empresas que fazem o agenciamento de carga, elas não têm o contato direto com a mercadoria. Ponto. E aí, 99% dos meus clientes que são agentes de carga viram para mim e falam assim: olha, Daniel, esse requisito ele é não aplicável para mim. Não, ele é aplicável. Ah, mas eu não ponho a mão na carga, eu não faço inspeção. Porém, eu subcontrato empresas que fazem isso em meu nome. Então, como nós estamos tratando de um programa voltado à segurança da cadeia logística e não um programa de segurança da empresa X, ela precisa olhar para a cadeia logística dela. E qual é a função do agente? Se ele não põe a mão na carga, ou o exportador que o contratou põe, ou o transportador que ele contratou põe. E neste caso,
o agente de carga ele passa a ser também corresponsável a ponto de ter que orientar, acompanhar e monitorar. Lembrando, é um processo de gestão de risco como um todo. E aí a gente precisa também olhar para os parceiros. Um colega aqui, ele até fez um comentário, né, que se perde em alguns pontos, né, onde o senhor Paulo Almeida, ele falou assim, ó, veja que o programa não separa onde começa e termina a responsabilidade. Até porque nós estamos tratando de cadeia logística. E dentro de uma cadeia logística, existe muita sobreposição de atividades. Então, é bastante complexo dividir isso de forma, né, mas a gente precisa contemplar. E aí, só me estendendo um pouquinho, o programa ele coloca de forma bem incisiva, né? Como eu comentei, Elaine também, é necessário ter um processo escrito de aplicação obrigatória voltado para a análise do risco. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, ó, mas eu sei qual é o risco. Ótimo, põe no papel. Né? E a ISO ela não orienta para isso. Ela diz assim, olha, crie o que você achar que você precisa criar da forma que você deseja criar. Ela te dá muito mais liberdade. E eu acho que isso daí é a diferença. E como a Elaine comentou, não é necessário ter a certificação ISO. Principalmente, e eu trago isso, porque o programa de operador econômico autorizado ele traz muito mais controle do que a própria ISO 9000, se nós, né, analisarmos a questão de conteúdo. E a certificação 31000, outra pessoa que perguntou também, só para eu não deixar o nome dela, desculpa, rapidamente aqui, me perdi, né? Bom, eu sei que a Elaine respondeu, eu acho que foi, não foi a Sabrina, desculpa, não vou encontrar aqui o nome da pessoa. A ISO 31000, ela não é uma ISO certificável, ela é uma ISO orientativa, ela é base analítica, ela não é certificável, tá? Então, ela só servirá para nos trazer conceitos, métodos e formas analíticas e ferramentas para que nós possamos chegar aos nossos objetivos. Legal. Na verdade, quem falou mesmo é a Sabrina, tá, Daniel? Você quer um monte de mensagem e a Elaine tinha pontuado. Muito, muito obrigada mesmo. Antes de passarmos para a finalização da nossa webinar, eu quero chamar aqui para fazer alguns comentários o nosso presidente do Sindicomes ACTC, o senhor Luiz Ramos. Presidente? Presidente? Só um momento. Presidente? Boa tarde. Boa tarde. Desculpe, eu já tinha informado que hoje eu só participaria, só estaria aqui para ouvir, não para... Mas o senhor é a cereja do bolo. Mas eu queria agradecer a presença do Daniel, da Elaine, seja bem-vinda. Denise, muito obrigado também. Ana, Wilson, meu vice, né? Tatiane, muito obrigado. Reginaldo, nosso diretor, está aqui. Eu só gostaria de dizer que o OEA ainda tem muitos desafios pela frente ainda, né? Nós temos uma cadeia de reconhecimento ainda de outros operadores, de outros que deverão sair, questões da OIT, da OMA, enfim, né? Tem muitas coisas para serem evoluídas. Eu ouvi um pedacinho da Elaine, né, Elaine? Mas nós temos que esquecer a questão da polícia, né? Esses assuntos todos que você falou de contrabando, o cara aproveita, isso é coisa para a polícia. Chamar o Ministério Público, chamar a Polícia Federal para resolver esses problemas fora do contexto do OEA, né? Ficar olhando esses aspectos todos, a gente não vai andar. A fiscalização vai ter que trabalhar muito nessa questão, né? Nós temos que partir do princípio que quem
está sendo certificado do OEA passou por um pente fino, tremendo, por uma série de informações para obter essa certificação. E esses bandidos que possam ocorrer, ocorrem na vida de todo mundo, né? Nós temos que separar o trigo do joio. Então, para a gente caminhar. A FIATA, que nós representamos aqui no Brasil, recentemente gerou um documento fazendo várias observações do OEA, a falta de evolução com ele em diversos outros países do crescimento. O OEA está fazendo o quê? 50 anos que nós já temos de OEA em si, do programa em si. Tem aí uma série de coisas para serem observadas e série de perguntas, dúvidas. Eu espero que esse webinar aqui traga muito esclarecimento e que o curso futuro possa contribuir ainda mais com sugestões para agregar junto ao OEA. Né? Então, na realidade, hoje eu vim aqui mais para ouvi-los do que para falar. Estou aqui para ouvir mais, né? Entender mais do que está acontecendo ainda dentro do OEA, apesar de participar de outras palestras com a OEA. Mas parabéns a todos e obrigado. Por favor, continuem. Eu estou aqui só para ouvir. Tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bem, chegamos na parte final, né, do nosso webinar e eu vou passar, então, a palavra para os nossos palestrantes, para que eles venham fazer as suas considerações, fazer os seus agradecimentos. Vamos começar aí com a nossa amiga Elaine, para que ela venha, né, fazer as suas considerações e aquilo que for pertinente. Bom, eu agradeço mais uma vez, né, essa oportunidade e se eu puder dar mais uma dica, vamos dizer assim, não deixe de acessar o site, eu já até coloquei isso no chat, mas não deixe de acessar o site do OEA, diretamente na página da Receita, né? Cuidado, porque se você colocar www.programaoea.com.br, você não vai cair na Receita Federal, você vai cair numa página de uma consultoria, né? Então, obtenha sempre, né, o princípio de não se obter informações fake news, vamos dizer assim, é o princípio de se obter as informações direto da fonte. Então, obtenham sempre informações direto do site da Receita Federal, né? Nós reorganizamos esse site, então, se você é uma pessoa que está pedindo para a primeira certificação, você vai entrar em como obter a certificação, e se você já é uma empresa certificada, você vai entrar no espaço do operador. No espaço do operador, aí tem as informações relativas a quem já está certificado, materiais, a gente vai trazer uma biblioteca bem parecida do que o CityPet tem, todas as informações que possam te orientar nesse sentido. Não deixe de ver esse link, o último link que eu coloquei, foi do guia de implementação dos requisitos, tá? Esse material está bem completo, ele dá exemplos de como cumprir esses requisitos, então ele é muito interessante, tanto para as empresas que não foram certificadas ainda, quanto aquelas que estão fazendo a revisão da certificação, tá bom? Perguntaram do despacho sobre águas, eu também coloquei o perguntas e respostas, embora ele não esteja totalmente atualizado, porque entraram aquelas possibilidades da gente mudar a destinação. Isso eu vou estar fazendo essa semana, porque eu estava envolvida lá no TRS. Então, a gente é um só lá dentro da receita, quando você está balançando, equilibrando um prato, tem outro surgindo, e a gente tem que trabalhar em todas as frentes. Mas a gente deixa sempre, né, o canal aberto, o site tem vários lugares que você clicar, você envia o e-mail diretamente para a gente, para tirar todas as dúvidas, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Elaine. Obrigada por aceitar o convite, obrigada pela recepção, pelo ótimo atendimento e parabenizando também o webinar de ontem que vocês realizaram, tá? E foi um espetáculo e que continue cada vez mais assim. Parabéns por
estarem à disposição de todos nós, viu? Parabéns mesmo. Eu passo a palavra para a nossa diretora, a senhora Denise Alves, para que ela venha aí deixar os seus comentários, suas considerações e fazer aí os seus agradecimentos. Denise? Sim, Ana, bom, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, e a Elaine acabou de falar do TRS, que é o Time Release Study, que é um outro avanço muito importante da Receita Federal para identificar os gargalos, reduzir as burocracias, flexibilizando procedimentos e aplicando tecnologia ao processo. Então, isso vem também de encontro ao programa OEA. Eu vi que também um participante, alguém que está assistindo aqui o webinar, perguntou sobre as responsabilidades que tem um operador como agente de cargas no quesito segurança, que não vê muito benefício por conta dessa carga de responsabilidade. Realmente, a carga de responsabilidade é bastante grande, porque a gente passa a ser uma extensão dos olhos da Receita. Então, a gente lida com muitas informações, a gente não toca na carga, mas a gente lida com as informações da carga. Então, é de grande responsabilidade mesmo, e a gente tem que ligar todos os alertas, todos os radares, por isso que toda a empresa tem que estar envolvida, não só a direção, porque essas solicitações, elas vêm de vários lugares, os clientes, alguns novos, caem de paraquedas, principalmente as pessoas mal intencionadas, então, elas têm toda uma estratégia de abordagem, comendo pelas beiradas e envolvendo os nossos funcionários, colaboradores, às vezes enredando em situações que, se eles não tiverem o devido treinamento, não tiverem esses radares ligados, eles podem facilmente cair numa enrascada. E não é isso que a gente quer. Então, existe esse risco, ele é muito alto. As empresas, ou as pessoas mal intencionadas, procuram realmente as empresas OEA porque sabe que tem um menor índice de canal de conferência, só que eles têm normalmente rotas bem definidas, às vezes para tráfico de drogas ou tráfico de armas, e a gente tem que estar sempre renovando, se atualizando, renovando esses treinamentos para que fique bem claro para todo mundo, para que a gente sofra o menor risco. É um programa evolutivo, né? E que nós vimos, para a nossa empresa, nós vimos muito, muito benefício. Hoje, nós somos procurados pelo mercado, justamente por nós termos a certificação, não só a certificação OEA, mas todo o padrão de qualidade que ela traz para as nossas operações. Isso nos levou, nos projetou para buscar outras consultorias, compliance, gestão empresarial, tudo isso para promover o nosso crescimento e a nossa qualificação nesse mercado, que é bem concorrido, mas que não tem espaço somente para as médias ou grandes empresas. Qualquer um que tenha o gerenciamento de risco, que tenha esses conceitos bem aplicados na sua empresa, no seu negócio, podem se tornar uma empresa certificada OEA. Então, era esse recado que eu queria dar. Estou à disposição de quem precisar, pode entrar em contato comigo, a gente oferece toda a experiência que nós tivemos e ajuda quem tiver interesse e quiser se tornar também uma empresa certificada pela OEA, tá bem? Muito obrigada. Eu te agradeço, Denise, né? Temos aqui o exemplo, muito bom, muito obrigada. E eu passo a palavra para o Daniel Gobi, o nosso palestrante aqui também, junto com o Pão da Mesa, especialista no programa da OEA, para fazer suas considerações, colocar os seus adendos e os seus agradecimentos. Daniel? O som não está saindo, está desligado o seu fone. Eita!
É Normal. difícil depois da Elaine e depois da Denise falar alguma coisa, né? Eu quase me limito a um muito obrigado, tchau. Mas a Elaine e a Denise falaram muito, eu acho que é extremamente importante que as empresas façam toda uma análise. E aí eu quero reforçar o que ambas comentaram. O programa OEA, ele é um programa extremamente sério e ele faz efetivamente uma análise extremamente crítica no que tange aos processos, à segurança, à gestão do risco e tudo mais. Então, como eu vi aqui também o pessoal comentando, né, eu preciso ter uma consultoria. Não necessariamente você necessita ter uma consultoria, a Elaine até respondeu, a empresa ela pode por si só pleitear, porém, eu acho que o meu recado é para que, assim, vai fazer, faça de forma consciente, faça de forma séria, faça de forma a esse processo agregar valor para o seu negócio. E a Denise ela falou uma coisa que eu costumo muito, que é a questão de, olha, eu quero ter o certificado, ou eu preciso ter o certificado. A questão não é querer ou precisar, o mercado ele vai te exigir em algum momento isso, mas você precisa se adaptar antes de ter o certificado. Você precisa criar condições para que isso seja algo que não seja só conquistado, mas que a Elaine falou, que seja mantido também. Então, você pode fazer isso internamente, você pode buscar isso como uma consultoria, e eu não estou dizendo também que uma consultoria vai te dar 100% de assertividade, porque como todos os mercados, existem os bons e os maus profissionais. Então, o que nós precisamos é ter a consciência de que o que está sendo feito da melhor maneira, de uma maneira pensada, de uma maneira ali, analisada, estruturada, e o que está sendo entregue para a Receita Federal está sendo entregue a ponto de uma pessoa que não conhece a sua empresa poder fazer uma análise e, antes de visitá-lo, né, ter a assertividade de que aquele processo foi bem determinado. Então, convido a todos, né, aos que já buscaram e são certificados, a continuar evoluindo. Denise falou isso perfeitamente. Tive a oportunidade de conhecer a Nuno recentemente. Foi uma grande experiência. Aos que buscaram e não tiveram êxito, precisa também, né, não desistam, voltem e reveja aquilo que foi feito e como que foi feito. E aos que nunca pleitearam, busque novamente fazer de forma consciente, porque não é preencher um formulário, não é preencher com um xizinho, né? É necessário fazer algo que demonstre que a empresa, sim, tem consciência daquilo que a Receita Federal espera e que está buscando atender de uma forma não só quantitativa, mas muito qualitativa ao que o programa determina. E eu agradecer muito, muito, muito o convite de vocês, né? Agradecer a presença da Elaine, já fazia um tempo que a gente não se via, e da Denise também, que já faz... A última vez que nós nos encontramos foi numa feira, né? Então, vai fazer algum tempo. Então, muito, muito obrigado mesmo pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Daniel. Obrigada por ter aceitado. E finalizamos aqui, eu, Ana Valch, diretora executiva do Sindicomes ACPC, agradeço a presença de todos, agradeço a aceitação da Elaine Costa, da Receita Federal, que faz parte do programa OEA, da nossa diretora, a Denise Alves, do Daniel Gobi, do presidente Luiz Ramos, do vice-presidente, o senhor Wilson Brau, o diretor Reginaldo, a demais diretoria e os assessores aqui do Sindicomes da CPC, e de todos os amigos
agentes de carga, associados, não associados, importadores e exportadores que ficaram conosco até o fim, estão aqui presentes, em nome do Sindicomes ACTC, um grande abraço do time Sindicomes, muito obrigada por todos estarem aqui conosco, mais de uma hora, o senhor Nelson, aqui da WServe, um dos nossos diretores, um arigatô para você, e quero deixar aqui para vocês, antes de fechar, Sindicomes ACTC preparou para todos os que estão presentes e os que vão assistir essa webinar que vai subir para o nosso canal, tá? No YouTube, TV Sindicomes, todo o conteúdo que falamos aqui para que vocês possam rever e compartilhar aí com os seus demais amigos e colegas. E o Sindicomes ACTC, nos próximos dias, estará lançando o curso do programa OEA, trazendo para vocês informações de forma precisa e coerente, para que vocês venham aderir ao programa, venham se tornar gestores do programa e que vocês saiam não apenas com essa webinar, mas preparados para o mercado para atender todos os desafios que a nossa diretora Denise Alves pontuou aqui nessa webinar. Muito obrigada a todos, obrigada pela presença de todos, uma ótima noite.